Gente, deu uma queda, né? Agora, daqui a pouco, a Carol tá voltando e o Luciano, a gente tava no auge. Bruna, que privilégio de ter aqui. Carol, quando tu quiser voltar, a gente já tinha essa informação de que o Instagram tava meio instável de lives. E quando a live é em dupla, ela às vezes pode dar essas quedas. Mas vamos lá agora, a gente vai continuar com a Carol e com o Lu. Oi, Oi, oi. Olá. Caímos. caiu. Vamos, a gente ia começar a responder algumas perguntas que o pessoal tá fazendo ali, né? Que se Uhum. perguntou se vocês fazem planilha, perguntaram sobre o casamento de vocês, por que que vocês casaram agora na quarentena, se já estava combinado. Mas eu sei a resposta, eu vou deixar vocês responderem. Sobre planilha, tá? Eu, até por ter essa herança da minha mãe do caderno, né? Eu tinha um caderno de finanças que ficava no meu bidê. A gente teve muitos momentos, assim, de não concordar, de não conseguir chegar num denominador comum com relação às finanças. A gente vem de uma... São 10 anos e nesses 10 anos, assim, a gente já divergiu bastante, assim. Sobre Mas como organizar o dinheiro, né? Então, eu organizava no caderno, né? E queria muito, e cobrava um pouco do Luciano organizar também do mesmo jeito que eu enxergava, tá? Depois que eu fiz o coach contigo, eu perdi, também fiz um curso de Excel, também olha, tive muito trabalho, que daí eu fiz uma planilha para organizar os gastos, porque o que eu percebi? Que eu tinha alguns pontos que eu queria melhorar na minha organização, que eu podia melhorar. Então, eu agora tenho uma planilha do Excel, mas é minha, nossas contas são separadas, tá? sim. A nossa organização financeira, nós dividimos contas. Assim, eu sou responsável por X coisas e o Luciano é responsável por X coisas. Hum, E então a gente organiza a nossa vida financeira separado, sim. né? Claro, faltou dinheiro para mim, para algum projeto, né? A Cássia entrou de novo, eu estou respondendo a pergunta dela. Estou falando das planilhas, tá, Cássia? É, faltou dinheiro para um projeto meu, tá? E ele tem essa quantia. Sim. Ele injeta aqui. Ou vice-versa, né? Ele diz, ó, Carol, agora a gente conseguiu se organizar nessa batida. Porque antes um não falava pro outro e aí tinha e ficava, tipo, às vezes faltando dinheiro ou usando cheque especial, mas não queria pedir o dinheiro pro outro. Então isso Sim. foi um alinhamento nosso. E não dá Isso para. aconteceu esse ano. Pode falar, Lu. Oi. Mas isso não aconteceu assim, de maneira tão tranquila. É, o que que acontece? Eu, por muito tempo, fui na gestão do olhômetro do Sim. dinheiro. E sempre com uma ideia assim, vai dar no final do mês. Ou se Aham. não, eu seguro um pouquinho no cheque especial e ajeito o mês que vem. Só que com isso, e aí, como tudo tem consequência, eu tive que pedir empréstimo pessoal, já tive que fazer consignado, que apesar de ser alguma coisa que hoje em dia até tem um juro relativamente baixo, não deixa de ser um resultado de uma má gestão minha, Hum, porque uma coisa é a gente ter feito financiamento imobiliário, por exemplo, que sim. aí realmente teria sido difícil Uhum. ou, digamos assim, impossível, né? A gente ter. Muito travando, né? Ai, gente, tá travando.
Voltando. Tá nos ouvindo? Ai, oi, Carol. A imagem travou. Agora Agora sim, voltou. agora sim. Orando. Ai, a Cássia tá dizendo que tá instável a internet, tá, né? Ai, que... Tá bonito. Pé, pessoal, vamos conseguir. Vamos ver. Não, essa live não, a gente não pode perder, Deus o livre. O Luciano O tava... Luciano tá aqui fazendo confissões aqui na live. Não, gente, bem eu bacana. tenho que. Não, gente como a gente, entendeu? Na real, a gente como a gente. Quem nunca, né? Precisou de um auxílio, precisou de um consignado na vida, né? E, não, e detalhe, felizmente, isso, né, eu não posso reclamar dos proventos que eu recebo da minha atividade. É claro que hoje em dia médico não é mais, né, não sei, pelo menos a minha especialidade, não é como se achava uma vez que médico ficava rico e, né, era o dono da cidade. É, mas eu também sei que eu poderia ter passado menos perrengue, no sentido de, principalmente de estresse, de se preocupar em fechar o mês e de pagar as contas, se eu tivesse calculado mais e pensado em encaixar os gastos com aquilo que eu vou receber no mês. Não esperar no mês seguinte para ver se a conta fecha. Eu acho que é uma coisa, para mim, hoje em dia, é uma coisa básica. Eu vou receber X nesse mês. Bom, então eu não posso Essa X fazer. mais Y. Né? Exatamente. Eu não posso fazer contas que sejam mais do que isso. Só que inicialmente não foi tão simples para mim, e é óbvio. A Carol teve que me ajudar a pagar algumas contas. Cara, muitas vezes eram contas nossas, vamos dizer assim, de viagens. Mas em algum momento eu tinha dito, não, desse mês eu pago tal coisa, no dia 1º. Aí no dia 30, Carol, faltou dinheiro para pagar. Sim, tipo, o cara me avisa nos 45 do segundo tempo e a Carol aqui, ó. Entendeu? Tem que resolver, né? Correndo para o caderninho para ver se a conta fecha. E isso foi um aprendizado, assim, de casal, assim, foi um aprendizado de alguns anos, assim, né? Foram alguns anos onde a gente tinha divergência, né, dessa maneira. Uma coisa, né, que eu lembro que tu fala muito, Vanessa, é sobre aqueles gastos invisíveis, né? Então, assim, como é que a pessoa que ganha um salário, ok, o salário que daria, né, gerando, fazendo a gestão dele, daria tudo certo. Mas como que a pessoa consegue se perder? Porque ela não anota e o que ele vai se esvaindo. Quando tu vê, meu, entendeu? Então nunca é o bastante que tu ganha, né? Se esvaiu o dinheiro. E aí tu tem que correr atrás. Quando a gente começou a falar sobre o cheque especial, assim, que tipo, não compensa, né? E isso foi uma coisa assim, ó, que eu trabalhei muito com o Luciano. Não dá pra contar, porque eu acho que um grande erro, e que vou falar aqui, para aprendizado, até para as pessoas também refletirem sobre essas coisas, assim, ó. Contar que o cheque especial é teu dinheiro não dá certo. Ele não é teu dinheiro. Sim. Ele não é. Tipo assim, mas o cheque especial tá lá. Não. Ele tá lá te cobrando uma grana pra te estar usando ele. Então ele não, é uma ilusão. Tu não tem aquele dinheiro, mas aparece no saldo que ele tá ali. Então, isso foi uma. Como a gente demorou pra sair disso aqui com ele, né? Eu não uso cheque especial, eu nem tenho, tá? Porque eu realmente não quero precisar, não quero usar, então eu não tenho. Carol, assim, é que na verdade o que acontece? Eu achei bem legal o Luciano compartilhar a história dele, porque as pessoas elas omitem. Mas assim, ó, Luciano, todo mundo na mesma, tá? Todo mundo na mesma, só que as pessoas não têm coragem de falar. Porque o que acontece? Possivelmente, tu não viveu numa família em que teve acesso ao crédito tão fácil,
como tu tem, e também possivelmente não teve um salário, né, daquela mesma forma. Então, assim, a gente não recebe educação financeira, porque isso é um conceito ainda muito novo dentro da sociedade em geral, né? O que as famílias sabem ali? Ah, tem que pagar as contas, tipo assim, ó, faz o básico, né? Recebe X, diminui de tanto e ponto, e é isso, tá. E o resto dá para comer e vai sobrevivendo. Mas fazer a gestão financeira, né? Organizar as finanças, ter objetivos, ter as metas das férias para viajar, isso é novo, né? Isso é uma nova consciência que as pessoas estão se dando conta. E a educação financeira, ela não fala só sobre números, né? Ela fala sobre comportamento financeiro, né? E o cheque especial é um baita de um vilão, é uma das armadilhas assim piores que existem, porque é muito fácil de cair no cheque especial, porque ninguém te bipa que tu caiu no cheque especial e tu não precisa nem assinar nada, não é que nem o consignado que tu ainda tem que solicitar, né? E o cheque especial, os juros são altíssimos, é o maior de juros que existem, mas ainda é um vilão muito grande. E, Carol, assim, respondendo a pergunta, acho que foi a Regina que falou sobre o casamento, que vocês casaram na pandemia, né? Por que vocês decidiram casar na pandemia, ou se já estava programado? A gente se programou, né, para casar no ano passado. A gente ia fazer uma cerimônia pequena. Na verdade, a questão do casamento sempre foi alguma coisa, uma coisa meio polêmica entre nós. Assim, a gente sempre colocou outra prioridade antes do casamento, só para contextualizar, né? Mas sempre tinha outra prioridade. Então, desde o início, como a gente foi morar junto logo no início, a gente já se considerava casados, né? E aí a gente acabou fazendo união estável em 2012. E aí nós compramos o nosso primeiro apartamento. Nós, né, trabalhamos muito em 2011, 2012 compramos o primeiro apartamento. Era um apartamento antigo, reformamos. Sempre tinha uma coisa, porque a gente acreditava que não fazia sentido casar. Isso é uma crença nossa, super particular, tá? Sem julgamentos das outras pessoas. Mas a gente achava que não fazia sentido a gente casar sem ter uma casa. Ah, vou fazer uma festa de casamento, não tenho casa para morar. Não. Vamos ter uma casa? Vamos. Aí comprou um apartamento antigo, descobre, duas crianças, né? Compraram uma casa e não se deram conta, né? Quando analisaram a casa, que a casa exigia muito mais do que a gente esperava. Aí a gente teve aquele gasto enorme para poder reformar. Aí mobília, porque uma casa que tu tá saindo do nada, né? É a nossa primeira casa. Aí mobília a casa. Aí, vamos fazer móveis planejados? Vamos. Aí tu, primeiro planeja, tá, vamos fazer sala, vamos fazer cozinha. Aí, né, sempre que ele. Então, foi o quê? Foi um ano da nossa vida, o dinheiro todo, um ano e pouco, né? Reformar, mobiliar, aquela correria. Aí, pô, vamos viajar um pouco? Aí, vamos viajar. 2015, vamos casar? Tá, vamos a Paris, vamos usar o dinheiro do casamento, vamos para Paris? Vamos para Paris. Aí. 2017, vamos casar? Vamos casar. Daí tivemos questões assim que não foi um bom ano pra gente casar, questões de família e tal. Resolvemos segurar, fomos pra Itália. Aí surgiu, antes disso ainda, surgiu, vamos trocar o apartamento, porque o apartamento antigo ficou pequeno, precisa de garagem, né? Troca de apartamento, mobília, apartamento do zero. Então, sempre, né, por nós dois virmos de famílias humildes e também a gente se provê, a gente nunca teve patrocínio, assim, né? Nada contra quem tem, mas a gente não teve. Então, tudo saiu do nosso bolso desde o início, desde o faqueiro que a gente comprou. Logo depois que a gente combinou de morar junto, a gente comprou um faqueiro, que foi a nossa primeira compra juntos. Sempre foi a gente que se bancou. Então, a gente sempre priorizou. Vamos fazer uma viagem. A gente viajou muito, né? Viajou muito nesses 10 anos. Sempre foi uma coisa muito importante pra gente, um valor de rodar o mundo, de conhecer, enfim. A gente sempre achou que a gente trabalhava tanto que era uma recompensa pra gente parar aqueles 30 dias no ano para fazer uma grande viagem. E vai dinheiro, vai planejamento, né? Fazer uma viagem pro exterior, a gente normalmente está se planejando 4 meses antes, 5 meses antes, né? E financeiramente também, né?
financeiramente, tempo, organização e tudo. Até porque a gente que organiza a nossa viagem, a gente não faz. A gente tem até a Carol que organiza algumas coisas para nós, mas a maioria das nossas viagens é organizada pela gente. Então, isso demanda, né? Sim. E foram todos esses anos, assim, da gente sempre priorizando outras coisas, né? Compramos outro apartamento, mobiliamos outro apartamento. Aí veio a cidadania italiana do Luciano. Ele foi morar na Itália, fazer a cidadania italiana. É uma grana. Sim. E daí, quando a gente se propôs a casar, disse, agora deu, né? Viajamos muito. Compramos casa, compramos carro, fizemos cidadania, estudamos, vamos casar. Vamos fechar, né? Fechar nossos 10 anos casando. Daí nos organizamos financeiramente, aí que surgiu a história da planilha, porque eu comecei a organizar meus gastos para poder organizar os gastos do casamento, na planilha também. E veio a pandemia, um mês antes da gente casar. Ai, sim. E aí a pandemia simplesmente. ah, a gente acabou casando no civil, porque já tinha os documentos encaminhados e o nosso casamento tá até pago, mas em stand-by, esperando o momento da vida voltar ao normal, né? Tá, sim. Ai, Em resumo, o casamento aconteceu agora, o casamento civil aconteceu agora, é, mais por uma questão de que a gente já tinha os papéis prontos e estavam lá esperando pela gente, vamos dizer assim. Mas também teve uma questão nossa de a gente decidir que a gente já esperou tanto, e acho que isso é uma coisa importante também da comunicação que deve existir entre o casal e das decisões tomadas juntos. Se a gente esperou até agora, a gente decidiu que ia ser no primeiro semestre de 2020 o nosso casamento, então vai ser. sim. As circunstâncias a gente vai se adaptar, a gente precisa ter esse jogo de cintura. Hoje a gente está falando sobre a organização do dinheiro, no qual a gente precisa ter, às vezes, jogo de cintura, mas Muito. também exato, às vezes muito, mas também sobre um ritual de passagem que é o casamento, sobre dentro de um relacionamento juntos, sobre uma gravidez daqui a pouco que pode ser desejada, mas pode não ser programada do ponto de vista financeiro, e aí tem que se adaptar, né? Sobre um gasto imprevisto que surge, seja uma questão de saúde, ou, sei lá, sofreu um acidente com o carro, tem que pagar o conserto. Essa adaptação a gente tem que viver e a gente pôde usar essa nossa habilidade para poder comemorar, mesmo que só nós dois nesse momento, o nosso casamento. Entretanto, a festa vai acontecer, então, para as pessoas que serão convidadas. Eu queria fazer tipo um casamento assim, tipo uma festa rave, assim, para todas as Não. pessoas. As pessoas que serão convidadas, elas não precisam se preocupar, porque a gente não vai cancelar a festa. Vai sair. Vai Gente, sair, exatamente. A gente tem comemorar juntos é uma das coisas mais legais do casamento. vocês estão vendo os elogios que vocês estão recebendo? Não, Tem não vários. parece. Ó, parabéns, me parabenizando o casal convidado pela live, ótimo, agrega muito para os casais. A minha prima, ó, isso é maravilhoso, viajar, satisfação que temos. Teve mais um parabéns aqui. Olha, o pessoal gostou bastante, gente, que legal, que legal. Os casais, assim. E porque o propósito é especial, mas também poder falar da construção de um relacionamento, né? Que eu acho que é um dos maiores desafios que a gente vive, né? Então, sabe que pode falar, Lu. então, sabe que eu até comentei com a Carol, eu estava lendo hoje um texto do Gustavo Cerbasi, que
sendo que o livro dele sobre gestão financeira de casal gerou até filme, né, depois. E num artigo que ele escreveu sobre organização financeira, tem uma coisa interessante que ele coloca, que felizmente a gente conseguiu aplicar, que é o seguinte, vem também das nossas origens, principalmente quem teve origem mais humilde, ou, né, eu acabei dando o meu exemplo, no qual a gente, na agricultura, às vezes a gente não tem a noção exata do que a gente vai receber, às vezes a gente faz um grande investimento, se faz um grande investimento, se pega empréstimo de custeio, depois não sabe se vai ter a colheita que Ou tem consiga... um temporal que destrói, que nem aconteceu com o meu sogro, Exatamente. destruiu a safra, E né? aí, né, e aí a pessoa fica enterrada em dívidas. Então, por muitas vezes, a gente se acostuma a que o dinheiro que a gente ganha dê conta só para o mínimo, aquilo que tu comentasse antes. Só que uma das coisas que foi importante para nós e que, obviamente, fez a gente poder aproveitar os nossos momentos juntos, foi de que a gente organizasse o nosso dinheiro para que, além de dar conta dos nossos gastos básicos, a gente pudesse também ter a oportunidade de usar o nosso dinheiro com coisas que nos trouxessem bem-estar, com coisas para o nosso lazer. Então, foi aí que a gente se tornou compulsivo por shows, então a gente cata show onde puder e onde o nosso tempo, o nosso dinheiro permitir, a gente vai assistir. A gente sempre tenta organizar pelo menos uma viagem um pouco maior e mais incrementada por ano. Então, assim, os nossos trabalhos consomem bastante da nossa semana e a gente tem Tempo, né? de tempo e até despendem da nossa mente uma preocupação grande, mas a gente sabe também que se a gente for organizado e a gente for a gente tiver objetivos comuns, a gente vai poder curtir o resultado disso usando o nosso dinheiro. Quer dizer, com certeza, uma boa gestão do dinheiro do casal vai trazer momentos maravilhosos juntos. Parabéns. Uma reflexão. Você é Gente, motivacional. tem muita elogio. Obrigada, gente. A gente tá aqui nua e crua, verdade, nua e crua, né? Porque a gente não falou só coisa bonitinha, né? Ó, a Cássia, né? Parabéns. Muito interessante. Parabéns pela. Olha, gente, que legal. Muito... Mas eu vi também que ela escreveu antes sobre um cheque especial e vai ser o meu objetivo ano. Diminuir bastante gente, ou a gente vai interromper ter o que cheque se especial. Oi? encaminhar para finalizar. Esperar mais um pouquinho. Gente, Oi? Travou? Voltou. Voltou? Vanessa? Não, saiu o som? Alô? Não. Alô? Vanessa? Ah.